Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos iniciar um estudo bíblico intitulado ao tema Santa Ceia com pão ázimo. É uma heresia ou é um mandamento de Deus? Portanto, a Santa Ceia com pão ázimo é uma heresia ou um mandamento de Deus? O que é que vocês acham? Vamos iniciar aqui explicando que, em primeiro lugar, vou dar aqui 12 motivos pelos quais a Santa Ceia ela deve ser celebrada com pão ázimo. Amém? A Santa Ceia ela deve ser celebrada com pão ázimo, porque o tema da mensagem é Santa Ceia com pão ázimo. É uma heresia ou um mandamento de Deus? Então vou dar 12 respostas, não é? 12 motivos pelos quais a Santa Ceia, que é a única festa ordenada pelo Senhor Jesus, deve ser celebrada com pão ázimo e não com pão fermentado. Em primeiro lugar, só para nós aqui entendermos uma coisa, eu já entendi, mas vocês vão entender. A Santa Ceia substituiu a Páscoa judaica. Portanto, em primeiro lugar, a Santa Ceia, isto convém ter sempre em mente, que a Santa Ceia substituiu a Páscoa judaica. Glória a Deus. Portanto, a Santa Ceia ela substituiu a Páscoa judaica. E onde é que eu posso provar isso? Quem puder, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Portanto, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vou estar agora provando que a Santa Ceia ela substituiu a Páscoa. Glória a Deus, Santa Ceia ela substituiu a Páscoa. Diz assim a Sagrada Escritura: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, Cristo já cumpriu a Páscoa. Porque é que o cristão não celebra a Páscoa? Porque a Páscoa foi cumprida por Cristo. Glória a Deus. Alamanto coria manasteri andalamai. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Quem puder, abra em 1 João também. Quem puder, abra a vossa Bíblia em 1 João. Glória a Deus. Perdão, em João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte viu João, o profeta João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então estou aqui provando. Não é? Na Páscoa eram sacrificados cordeiros e Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oriandalabai. A Páscoa era apenas um símbolo do sacrifício de Cristo, e é isso que a gente já vai falar assim. Então, para tu entenderes que Cristo, a nossa Páscoa, ele já foi sacrificado por nós. Então, se ele já foi sacrificado, nós não temos que celebrar Páscoa, mas temos que celebrar a ceia, porque foi aquilo que ele ordenou. Vamos agora para Apocalipse. Quem puder, abra a sua Bíblia em Apocalipse. Glória a Deus. Já vimos o profeta João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vamos ver o apóstolo João aqui falando acerca de Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 e versículo 6. E disse-me um dos anciões. Portanto, um dos anciãos disse a quem? Disse a João, o apóstolo: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, ele viu Jesus como um cordeiro sendo morto. Alaixa de Kemenagácia. Oh, glória a Deus. Isto é tremendo. Amém? Isto é tremendo. Isto é glorioso, esta palavra. Apocalipse também, capítulo 7.
versículo 10, diz assim: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus e ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. O versículo 14, quem puder, dê uma olhada. E eu disse-lhe: Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Alai, xaramanagaia, pantaramastéria, andalamaia, oriandalabaia, suriandas neriandaraia. Oh, glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui, diga amém, diga aleluia. Xaramanaia, suriandas néria. Glória a Deus. Aleluia. E também no versículo 36 do Evangelho de João diz assim: e vendo passar a Jesus disse, portanto aqui já é o profeta João: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, para tu entenderes, Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Cristo, ele é a Páscoa, ele cumpriu a Páscoa. Ele não veio para abolir a lei, mas sim para cumprir. Não cuides que eu vim para abrogar, para abolir a lei, mas sim para cumprir. Então, ele cumpriu a Páscoa. Substituiu, ele já foi sacrificado, então já está finalizada. O cristão não celebra a Páscoa, então o que é que ele vai celebrar? A Santa Ceia, porque a Santa Ceia celebrou a Páscoa, porque a Santa Ceia, exato, cumpriu, a Santa Ceia cumpriu, aleluia, o requisito, ou seja, a Santa Ceia cumpre o requisito que nós agora temos com Cristo, ter comunhão com o Cordeiro, porque a Páscoa era celebrada com cordeiros. Quem queria diga glória. E o Cordeiro de Deus é Jesus. Ele já morreu para nos salvar. Então nós não temos mais que celebrar a Páscoa, mas sim a Santa Ceia. Então, primeiro detalhe, não é? Primeiro motivo pelo qual o cristão não deve celebrar a Páscoa é porque Jesus, ele cumpriu a Páscoa. Amém? E se ele cumpriu a Páscoa, qual é a única festa ordenada por Jesus? Fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia. Então a Santa Ceia substitui a Páscoa judaica. Em segundo lugar, a Páscoa judaica era apenas um símbolo. Portanto, a Páscoa judaica era apenas um símbolo da morte de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, era uma representação profética. Era um tipo. Tecai, Shadagai, a play da morte. Aqueles cordeiros que eram mortos a cada ano. Era um tipo do sacrifício supremo de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora vamos para a Bíblia, provar aqui estas questões. Glória a Deus, aliás, provar estas argumentações, não são questões, são respostas. Então estou aqui a explicar. Santa Ceia é com pão ázimo, já vais ver o porquê. A Páscoa judaica era um símbolo da morte de Jesus. Amém? Vamos ler aqui Êxodo capítulo 12, quem puder, abra a sua Bíblia. Em Êxodo capítulo 12, vamos ler todo o capítulo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, ou seja, sem mancha. Um macho de 1 ano. Então teria que ser adulto. E Jesus não teve mancha, não teve pecado. Ricanta la mastéria. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios pelas suas próprias culpas e pelas culpas do povo, pois isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo, pois a lei constitui sumos sacerdotes homens fracos, ou seja, homens pecadores, mas a lei constitui, que veio depois, aleluia, mas a palavra do juramento que veio, Andaramassaia, oh glória a Deus, Aramanaya, Surya Cantas, antes da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Glória a Deus. Jesus, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Então aqui é bem claro. Então, ele teria que não podia ter pecado. Jesus nunca pecou, nunca se achou engano nos seus lábios. Fazia o bem a todos porque Deus era com ele. Um macho de 1 ano. Teria que ser adulto. Teria que ser macho. Não podia ser uma mulher a morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Aleluia, ele veio como homem. Sendo Deus, veio como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Glória a Deus, é tremenda esta palavra.
Então diz aqui, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação, o sacrificará à tarde. Jesus entrou, aleluia, exatamente no dia 10 de Abib, glória a Deus, em Jerusalém, andaramando glória e plácia andaraia, aleluia, foi sacrificado no dia 14 de Abib, teve 4 dias guardado, glória a Deus. Jesus cumpriu toda esta tipologia bíblica do Cordeiro. E diz aqui, aleluia, e guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e o pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos. Portanto, na Páscoa a carne devia ser comida com pães ázimos, glória a Deus, aramandaia, suriandas, e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fartura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Que a palavra Páscoa vem de Pessá, aleluia, que significa passar sobre, passar além de e poupar. Porque o que é que diz aqui o do 12? Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Olha aqui. Tinha que se tirar o fermento das casas. Amém? E é a hora do cristão tirar o pecado do coração. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então a Santa Ceia, ela é celebrada com pão ázimo. Não te esqueças disso. Tirareis o fermento das vossas casas, por qualquer que comer o pão levedado desde o primeiro até o 10º dia, aquela alma será cortada de Israel. Portanto, será morto. Era amando glória para aí, vai para o inferno. Isto nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés, para celebrar a Páscoa, que era um símbolo da vinda do Messias, para morrer na cruz para nos salvar, era celebrado com pão sem fermento. Aleluia. A Santa Ceia deve ser celebrada com pão sem fermento. Porque é um símbolo daquilo que já foi alcançado na cruz do Calvário, do corpo de Cristo, que não teve pecado. Aleluia. Rica pantorobachéria. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º fareis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos. Portanto, a Páscoa era celebrada no dia 14, mas desde o dia 10 já não podia haver fermento nas casas. Que era a preparação para a Páscoa. Então, já desde o dia 10, em que eles guardavam o cordeiro, já não poderia haver fermento. O fermento já... Nenhuma casa podia ser encontrada com fermento, porque se houvesse alguma pessoa que tivesse fermento encontrado na sua casa, essa pessoa seria morta. E a sua alma ia para o inferno. Então é bem claro. Ainda tem um detalhe. Porque que nós celebramos a Santa Ceia, glória a Deus, com o vinho não fermentado, ou seja, o chamado suco de uva, ou sumo de uva em Portugal, suco de uva no Brasil. Glória a Deus, porque também por altura da Páscoa, por esta altura da preparação da Páscoa e dos 7 dias que se seguiam, que é do dia 15 ao 21 de Abib, glória a Deus, aleluia, que fica entre março e abril do nosso calendário, durante aqueles 7 dias que depois da Páscoa não poderia haver fermento, era festa dos pães sem fermento, pães não levedados, glória a Deus. Então era bem claro. Então é bem clara esta palavra, glória a Deus, santo é o nome de Jesus, não podia haver. Aleluia. Diz aqui, no primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º fareis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Nisto somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, que era do dia 15 ao 21 da Abib. Glória a Deus. Entre março e abril do nosso calendário. Porque naquele mesmo dia tirarei
os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro do mês, aos 14 do mês, à tarde comereis pães ázimos. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães ázimos até ao dia 21 do mês à tarde. Então, no dia 14 era a Páscoa e do 15 ao 21 era a festa dos pães ázimos. 7 dias, por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, por qualquer comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Aleluia, Rimanagashaya, glória a Deus. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Eu estava a explicar por que razão nós celebramos a Santa Ceia com o vinho sem fermento, sem ser fermentado, sem ser alcoólico, fermentado. E celebramos com o vinho, neste caso, o vinho puro, espremido e conservado sem deixar fermentar. O vinho novo ou com o sumo da uva. Glória a Deus. Porquê é que nós celebramos com sumo ou com suco de uva? Porque o fermento não se podia achar nas casas. E, glória a Deus, o fermento vinha de onde? Da borra do vinho. Da borra do vinho alcoólico, eles traíam o fermento para fazerem o pão. Então, por isso, nem sequer poderia haver vinho. Conforme a gente comumente dizemos hoje, o vinho é tudo alcoólico hoje, mas antigamente havia 2 tipos de vinho na Bíblia. Havia um vinho que era o sumo da uva espremido e conservado, não fermentado, e havia o vinho fermentado, glória a Deus. Era a mandaglai, o que era pecaminoso era o fermentado. Então, durante a época da Páscoa, não podia haver vinho alcoólico, nada fermentado dentro das casas, glória a Deus. Então, temos aqui a palavra do Senhor para os irmãos. Porque hoje em dia celebra-se a Santa Ceia de qualquer maneira. Há quem celebra a Santa Ceia com pão de ló, há quem celebra a Santa Ceia com pão de leite, há quem celebra a Santa Ceia com bolo, com pão doce, pão com açúcar, de qualquer maneira. Há quem celebra a Santa Ceia também com vinho alcoólico, há quem celebra a Santa Ceia com sumo, com guaraná, com refrigerante. Está totalmente errado, amém? Porque a Santa Ceia é o símbolo da morte de Jesus na cruz do Calvário e também da comunhão no corpo e no sangue de Jesus, que não teve pecado, então não teve fermento, nem o corpo teve fermento, teve pecado, nem o sangue teve fermento, que é o símbolo do pecado. Amém? Então, celebrar a Santa Ceia com pão ázimo é uma coisa aberrante, mas que infelizmente a maioria, mais de 90% das igrejas celebram, mas graças a Deus há um remanescente fiel de igrejas. Não estou a dizer que nós somos a única, há um remanescente fiel de igrejas que celebra a Santa Ceia como manda a palavra do Senhor, com pão ázimo. Glória a Deus. Aramanto, glória plácia. Aramaya. Glória a Deus. Aleluia. Ricantalai. Nenhuma coisa levedada comereis em vossas habitações. Comereis pães ázimos. Glória a Deus. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, um molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, assim é que é. Então, peço perdão aqui pela falha na dicção, e vou repetir. Então tomai um molho de isopo, porque molho é um molho, por exemplo, o molho do bife. Molho é diferente, é um conjunto. Aleluia, neste caso de isopo, que era uma planta que era trepadeira. Então um molho daquela planta, uns raminhos daquela planta, e molhai no sangue que estiver na bacia. E passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras. Do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque aquele sangue representava proteção. E o sangue de Jesus Cristo representa o quê? Purificação do pecado e proteção da condenação. Portanto, já não vamos ser condenados, glória a Deus. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem que culto é este,
Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou nas casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, grande gritaria, grande espanto, grande choro, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés a Arão de noite e disse, portanto, chamou a Moisés e a Arão de noite e disse, levantai-vos e saí do meio do meu povo. Aleluia, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas, as vossas vacas, como tendes dito, ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertaram o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam-se, todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas nas suas roupas e sobre os seus ombros, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme à palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Despojaram aos egípcios. Portanto, acompanha em tua casa, abre a tua Bíblia. Glória a Deus. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois e grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo o servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Hoje em dia, para tu poderes participar da Santa Ceia, tu tens que estar circuncidado o propósito do teu coração. Tens de ter aceitado a Jesus Cristo, o sangue do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para te resgatar e redimir e purificar de todo o pecado. Porque esta é a andar à massa. A mensagem dele temos, vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Então repara, naqueles dias, nos dias de Moisés, 1500 anos antes de Cristo, a nação de Israel estava escrava no Egito. Hoje em dia, todo o homem, toda a mulher que ainda não aceitou Jesus Cristo está escrava do pecado. Aleluia. E o pecado leva à morte. E a única maneira de tu escapares do anjo da morte, tu escapares da morte, é aceitares a Jesus Cristo, o sacrifício supremo do seu Filho na cruz do Calvário, para te resgatar, para te redimir, para te purificar, para te lavar, para te transformar, para te salvar. Glória a Deus. Então, eu creio que eu vou fazer este estudo em mais do que uma parte. Esta será a primeira parte. Então, vou dar 12 motivos pelos quais a Santa Ceia deve ser celebrada com pães ázimos. Não é com pão fermentado ou levedado. Não é com pão comum, porque Jesus não é comum. Jesus é especial. Porque se fosse com pão qualquer, então também podíamos celebrar a Santa Ceia com vinho qualquer, com vinho fermentado, com guaraná, com refrigerante, com fanta uva, e por aí vai. Quantos podem dizer aleluia? Jesus é bom e o diabo não presta, aleluia. Sangue de Jesus tem poder, rico para a mastéria. Então estou aqui provando aqui, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Diz aqui, o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso.
toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então se chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Amém? Então é tremendo. Êxodo capítulo 12, irmão, é tremendo. É talvez uma das porções da Escritura mais importantes que existe. Amém? Ela era simbólica de algo futuro. Todo aquele ritual era uma previsão da vinda do Messias e da obra do sacrifício do Messias, do Mashiach, para nos salvar do Cristo. Aleluia, para nos salvar dos nossos pecados. Então, aqui estamos. Então, porquê que a Santa Ceia deve ser celebrada com pão ázimo? Primeiro, porque a Santa Ceia substituiu a Páscoa judaica. Ou seja, a Páscoa, Jesus já cumpriu a Páscoa. Segundo, porque a Páscoa judaica era apenas um símbolo da morte de Jesus. Glória a Deus, conforme Êxodo 12. Agora vamos ler aqui Romanos capítulo... Quem puder, Romanos capítulo 5, versículo 6 e versículo 8. Portanto, quem puder, abra aqui em Romanos capítulo 5, versículo 6 e versículo 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Daramaster, é muito forte. Aleluia. 1 de Coríntios 15, 3. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aleluia. Mas ele não ficou na morte. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tremendo. Vamos então aqui ler também Hebreus capítulo 9, versículo 22. Quem puder, abrir em Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, aleluia. Glória a Deus. Andar a mastéria. Então, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a Páscoa judaica era um símbolo do quê? Da morte, para a remissão dos pecados, da morte de Jesus. Em terceiro lugar, vamos aqui a ver o terceiro motivo pelos quais a Santa Ceia deve ser celebrada com pão ázimo, porque a Páscoa judaica era celebrada com pães ázimos e não com pães fermentados ou levedados. Amém? Vamos ler aqui Êxodo capítulo 34, versículo 25. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite pela manhã. Mas muito forte. Amém? Então o sacrifício da Páscoa tinha que ser com pão ázimo. Aleluia. Vamos aqui ler também Levítico. E o sacrifício de Jesus foi perfeito. Levítico capítulo 2, versículo 11. Quem puder vai abrir aqui em Levítico. Capítulo 2, versículo 11. Nenhuma oferta de alimentos que ofereceres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. E hoje em dia, irmão, a Santa Ceia que eles celebram, não é? Representando o sacrifício de Jesus, não é? Da morte de Jesus, do corpo de Jesus foi morto para nos salvar, é feito com pão de qualquer maneira, com pão comum. É com pão fermentado, não é? Ou seja, como se o corpo de Cristo estivesse em pecado. Então é feito com pão fermentado, é feito com pão de ló, é feito com pão de leite, até com bolo é feito, de qualquer maneira, com pão doce, pão com açúcar. Cuidado, meus amados.
Aleluia. Nem mel, queriam menos açúcar. É managastéria. É muito forte esta palavra. Vamos então aqui para o terceiro motivo. Aliás, para o quarto motivo pelo qual a Páscoa judaica, glória a Deus, deve ser celebrada com pão ázimo. Todo o fermento durante a Páscoa deveria ser tirado das casas. E se alguém fosse encontrado com fermento, tal alma seria extirpada da nação de Israel. Então, da Cantalamastéria. É muito forte. Vamos aqui, glória a Deus, Êxodo. Vamos aqui a reler novamente Êxodo. Quem puder, abra aqui Êxodo. Glória a Deus na Bíblia. Êxodo capítulo 12. Versículo 19. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas casas. Por qualquer comer o pão levedado, aquela alma será cortada da nação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Aleluia. Ricantamaster. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães ázimos. Então é bem claro. Agora vamos aqui a ler mais o Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, versículo 3 ao 30. E disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês da Abib, saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, Ramanaia, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte tirou o Senhor do Egito. Glória a Deus. Com mão forte tirou o Senhor do Egito. Porquanto tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano a ano, de ano em ano. Também acontecerá quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, e os machos serão do Senhor. Alamanto, glória, palácio, andaraia. Glória a Deus. Só até aqui, já me adiantei, era do 3 ao 10, amém? Portanto, guardarás este estatuto da Naã. Isto era um mandamento para a nação de Israel. E nós sabemos que Jesus já foi sacrificado por nós. Glória a Deus, ripa la mastéria. Oh, glória a Deus, rica panto, glória, palácio, andaraia. Aleluia. Era um símbolo, não é? Aquilo era simbólico. Glória a Deus, aquele pão era, aleluia, glória a Deus, ricantora machere, tinha que ser comido junto com o cordeiro. Glória a Deus, andaramasteria, pão ázimo, pão sem fermento, corpo sem pecado. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus, aleluia. Vamos aqui ler, glória a Deus. Vamos aqui ler mais. O quinto motivo pelo qual, glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? O quinto motivo, nós só vamos ver agora 6 motivos e os demais veremos na segunda parte. O quinto motivo pelo qual o pão ázimo deve ser utilizado e não o pão fermentado. Quinto motivo pelo qual usar pão ázimo não é nenhuma heresia, como dizem aí alguns irmãos, alguns mestres, alguns pregadores e pastores, mas não é uma heresia, mas é um mandamento de Deus. Porquê? Porque o fermento é o símbolo do pecado. Eu pergunto, o corpo de Jesus teve pecado? A gente pode perguntar. O fermento é o símbolo do pecado. Vamos ler Mateus capítulo 16, do 5 ao 12.
Quem puder, abra aí Mateus capítulo 16, do 5 ao 12. E passando os seus discípulos para outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isto, disse: porque arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não teres trazido o pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas alcovas levantaste, nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeste, não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então havia 2 seitas, os fariseus e os saduceus. Ramanagachai. Os fariseus, eles eram hipócritas. Glória a Deus, eles pregavam e não viviam. Os fariseus, glória a Deus, faziam vários acrescentos à palavra de Deus, que eram doutrinas de homens, a chamada tradição. Invalidavam a palavra de Deus por guardar tradições humanas. Os saduceus não queriam. No sobrenatural de Deus, no sentido Heramando glória playa de ressurreição, Remando glória plashandagai, do poder supremo do Senhor, Rei Palamacheri Andaramagai. Eles eram um pouco, os saduceus, iguais àqueles tradicionalistas, não creem nem em demónios, que haja demónios, nem que haja anjos. Então os saduceus, eles eram um pouco céticos, eram homens naturais. E os fariseus, não é? Os fariseus achavam que eram os mais santos da terra, mas eles anulavam a palavra de Deus por guardarem as tradições. Então, o fermento aqui é o símbolo do quê? Falsa doutrina, da doutrina de homens, doutrina de demónios. Já vemos aqui. Porquê é que não deve celebrar a Santa Ceia? Porque o fermento é o símbolo do pecado, que é o símbolo do pecado, da falsa doutrina. Glória a Deus. Ramandaglaia playa suricondologondou. Arrapacondogou baxéria. Glória. Aleluia. E agora aqui também temos em Marcos capítulo 8. Aleluia. Marcos capítulo 8. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Marcos capítulo 8 diz assim: e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então Herodes também era um falso mestre. Também tinha ensinos de doutrinas de demónios. Glória a Deus. Amém? Agora finalmente vamos ler aqui 1 Coríntios 5, do 1 ao 8. Amém? Quem puder. 1 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 8, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, entre os estrangeiros, entre os não cristãos estrangeiros à fé, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Portanto, havia um jovem que estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta, glória a Deus. Ele estava em fornicação porque ele era solteiro, ela estava em adultério. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu ainda, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja o tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, ou seja, a vossa presunção vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, ou seja, um pouco de pecado vai contaminar todo o teu corpo?
Alimpai-vos depois do fermento velho. Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Aqui fala do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode ter fermento. Nós somos o corpo. É como se sejamos uma massa. Nós não podemos ter fermento. É o pecado, é o símbolo do pecado, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. E portanto, Cristo teve pecado? Não. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos. É para fazer a Santa Ceia com quê? Com ázimos, com bens ázimos, que representam a sinceridade e a verdade. Bem claro. Então o fermento é o símbolo do pecado, já provei aqui. O fermento é o símbolo do pecado, e tanto Cristo não pecou, como o cristão que quer ir para o céu não pode pecar. Então, quando a gente participa da Santa Ceia, representando o corpo de Cristo. Glória a Deus. Aramanta, Laia, Pelaia, Suricai, tem que ser com um símbolo perfeito. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus, amém? Está bem claro aqui. Aleluia. Agora aqui mais um motivo aqui. Sexto motivo. O pão utilizado na Santa Ceia é o símbolo do corpo de Cristo. E depois vamos fazer uma pausa. Aliás, não é pausa, vamos finalizar esta primeira parte do estudo. Vou enviar para postar no YouTube e depois vou estar aqui gravando a segunda parte. Então o sexto motivo, o pão utilizado na Santa Ceia é o símbolo do corpo de Cristo. Onde é que eu posso provar isto? Glória a Deus em 1 Coríntios 11, 24. Glória a Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Para não ficar muito longo, vai ficar em duas partes. Glória a Deus. Quem quiser ver a primeira e depois, não tiver tempo, vê a segunda. Vou ver se 1 Coríntios 11, glória a Deus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Vamos ler o contexto. Olha o que é que Jesus disse. Paulo está dizendo, porque eu recebi do Senhor, ou seja, recebeu do próprio Jesus Cristo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças ao partiu, disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Andaramasteria. Aleluia, glória a Deus. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então é bem claro. Então nós devemos celebrar a Santa Ceia com pães ázimos, porquê? Porque o pão é o símbolo do corpo de Cristo. Amém? Por isso é que tem que ser um pão ázimo. Tu vais ver no sétimo que Cristo não teve pecado. Amém? Até que o Senhor falou. Vou finalizar esta primeira parte do estudo. Não saias do ar. Breve, já estarei editando e lançando a segunda parte do estudo. Tu que ainda não aceitaste a Jesus Cristo, aceita hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar e voltará em glória para te buscar. E tu que estás desviado, reconcilia. Amém? Tu que estás fraco, te fortalece na palavra. Amém? Porque a palavra tem poder para salvar a tua alma. A palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Orem por nós, estaremos orando por vós. Glória seja dada a Deus. Glória seja dada a Deus, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Portanto, aqui a Santa Ceia deve ser celebrada com pão ázimo. Porque a pergunta deste estudo, não é o seguinte: a Santa Ceia com pão ázimo é uma heresia ou é um mandamento de Deus? Portanto, é heresia ou é mandamento de Deus? Já vimos que é um mandamento de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.